Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Flamengo, o que está em jogo nessa partida? Vamos mostrar? Para o Flamengo, nada. Para o Atlético Goianiense, um feito histórico pode ser atingido. Dá uma olhada aí na tela. O Atlético tem chance de ir à fase prévia da Libertadores. Para isso, precisa vencer e torcer para Fluminense ou América Mineiro, um dos dois tropeçar. Olha, já é menos difícil do que outros times, né? Tem que torcer para menos gente ali que está acima e tal. E o Flamengo já tem a sua vida resolvida. O Flamengo é o vice-campeão brasileiro. Hoje, a despedida da temporada, o Atlético Goianiense do técnico Marcelo Cabo deve ir a campo com Fernando Miguel, Arnaldo, Éder Oliveira e Arthur Henrique, Marlon Freitas, William Maranhão, Gabriel Baralhas, Rickson, Janderson e Brian Montenegro. O Flamengo, com o seu elenco já principal de férias, contará com os seguintes jogadores: Hugo, Wesley, lateral direito da base, Bruno Viana, que se despede do Flamengo, ele vai ser devolvido ao Braga, Léo Pereira e René, Pires da Mota, João Gomes e Lázaro, Matheus França, revelação, garoto de 17 anos, Thiaguinho e Vitor Gabriel. Zinho. Praticamente aí o sub-20, né? Sub-23, tem o Léo Pereira e o René, experientes, né? E o Bruno Viana, mas como você mesmo disse, se despedindo. E a grande oportunidade para o Atlético Goianiense, acho que daquele que ainda sonha, dessa turma toda de baixo que estaria atrás de América Mineiro e Fluminense, o Atlético Goianiense é aquele que tem um compromisso, é claro, tem bons jogadores, tem revelações aí, mas ele joga com a sua equipe principal, ganhou fora de casa do Inter, não pode desperdiçar essa oportunidade, né? É favorito contra essa equipe do Flamengo e sonha em vencer e um tropeço, né? Olha lá, o América Mineiro, jogo difícil contra o São Paulo, vai que não ganha esse jogo. O Fluminense tem aquele compromisso, com todo respeito a Chapecoense, mas o time que, né, ganhou um jogo em todo o campeonato. O Fluminense dentro de casa, com mais de 30 mil torcedores, perder essa oportunidade é difícil, não é impossível, mas o Atlético Goianiense tem que fazer a sua parte, vencer o jogo, e ele tem um adversário que está com a equipe da garotada, da molecada, que vai correr, que vai se dedicar, é uma oportunidade, quer mostrar serviço, mas o Atlético Goianiense vem subindo de produção, vem de um bom resultado e joga em casa, é favorito no jogo. Aí, olha a pergunta ali, o torcedor do Flamengo só pensa nisso. Quem deve ser o novo treinador do Flamengo? Ontem, dois nomes importantes saíram de pauta, né? O Gadiardo ficou no River e o Jorge Jesus, ele classificou o Benfica para as oitavas da Champions, então ele ficou bem mais distante do Flamengo, né? A probabilidade do Mister voltar é muito pequena. O nome de Carlos Carvalhal ganha força, porém tem um detalhe. Está acontecendo neste momento o jogo entre Braga e Estrela Vermelha pela Europa League. Placar do jogo: 1-1. O Braga precisa vencer para chegar às oitavas da Europa League. Não está vencendo. Então isso é um resultado importante para esse assunto técnico do Flamengo. Porque caso o Braga se classifique, vai ser mais difícil tirar o Carvalhal do Braga. E também tem o detalhe da multa. Ele tem uma multa que precisa ser negociada. Ele já disse que tem vontade de vir, mas tem a situação com o clube e a situação esportiva. O time dele pode ir para a Europa League.
Então tem esses empecilhos em mais um nome que o Flamengo está buscando para ser o treinador, ô Mauro. Pois é. Parece que já esqueceu o JJ, não dá mais. É muito difícil, muito difícil. O Gadiardo ficou no River. Então, agora, já foi quando ele estava, o Carvalhal, quando estava no Rio Ave, antes do Jesus, já foi um técnico. Naquela primeira procura lá do Braz, ele entrou na lista ali. Sim. E tal. Aí depois, quando o Jesus sai, ele entra na lista de novo. Quer dizer, ele está sempre... Como diz o Tite lá, como é que é quando os caras estão lá aqueles 40, 50, estão no foco deles ali e tal. O Flamengo sempre teve ele também no foco. Houve uma oportunidade dele vir para o Flamengo e ele não veio, e ele queria ter vindo naquela época, ele não veio por causa de um filho. E a pandemia também, né? Então, ele preferiu ficar junto da família lá em Braga, porque ele tem um filho lá que tem um problema e tal, então ele não iria trazer a família no meio da pandemia. Então isso o impediu. Pelas informações que a gente sabe, ele ficou até sentido, ele queria sim pegar um time da grandeza do Flamengo. Pode ser que isso aconteça agora. Agora eu estava pensando naquele jogo ali, só para antes de passar para o Zinho, João. Não vale nada para o Flamengo, mas o ano passado o Flamengo foi campeão com 71 pontos. 71? Este ano o Flamengo já tem 71 e é vice. Olha só. É um fracasso, né? Você fala, que campanha fracassada. Você vê que cada ano tem uma história. É que o Atlético Se o Flamengo sobrou, né? fizer um pontinho hoje, ele termina vice com mais pontos do que ele foi campeão ano passado. Que loucura. É do futebol, né? Porque o Galo voou, né? Como ele voou também em 19. Aí você olha a campanha do Santos em 19, é uma baita campanha de segundo lugar. O Santos em 19 com o São Paulo, ele fez uma pontuação alta também. Não, altíssimo. E foi vice. Ele foi vice e tal. Então, assim, cada ano tem a sua história, como diz o querido Pascoal, que saiu um pouquinho aqui, aquele italiano disse, futebol é momento e tal, campeonato é momento também. Então, um empatezinho hoje dará ao Flamengo 72 pontos, mais do que ele conseguiu no ano passado, quando foi campeão. Muito bem. O apaixonante o futebol por isso. É apaixonante. O grupo F da Europa League tem nesse momento Estrela Vermelha com 11, Braga com 10, Midland com 9 e Ludogorets com 2. Ele ficando aqui em segundo lugar, ele vai disputar uma fase a mais, né, da Europa League. Ele não se classifica diretamente para as oitavas de final. Ozinho, você, além de comentarista, grande nome do futebol, também tem uma vocação para repórter. Você apura muito bem. Alguma novidade aí nos bastidores para técnico do Flamengo? Eu fiquei sabendo que um grupo de dirigentes do Flamengo irá a Portugal para estreitar contatos e tal. Quais são as informações que o Tetra Repórter tem, hein? Ainda não, assim, o que eu percebo, né, pelos meus contatos lá com o pessoal, é que, mesmo que muito pequena, calma nação rubro-negra. Não estou dizendo que a possibilidade é grande. Mas tem algumas pessoas do Flamengo, da cúpula, de quem decide, não são todos, não é unanimidade, mas tem gente que ainda acredita numa possibilidade. Agora tem que ir com mais calma. O Gadiardo, que era a grande tacada não acontecendo, eles não vão se decidir antes de ver esse final de ano do Jorge Jesus. Ainda há uma pequena, mas há uma esperança. Não vai bem no final do ano, do próprio Jorge Jesus, pela pressão. Por mais que ele deu entrevista, né? Falou assim, não, meu foco é aqui, é o Benfica. A gente conhece bem o Jorge Jesus, né? Ele fala, às vezes alguma coisa para desviar a atenção. Há uma pequena esperança de como vai ser os duelos contra o Porto, o que vai acontecer, se a pressão aumenta, diminui. E aí mais uma pequena investida do Flamengo, uma última tentativa. Mas, em cima disso, um plano é o Carvalhal, que vai depender também dessa coisa da Europa League. Mas o que surtiu muito efeito foi as declarações do zagueirão, do Davi Luiz. Porque muita gente da diretoria gostou do que ele falou, com educação, com postura, com profissionalismo, mas um cara experiente de jogar muito tempo fora e das condutas profissionais dos atletas lá fora, ele deu um puxãozinho de orelha numa boa no grupo do Flamengo.
né? Ah, não adianta ficar só treinador, porque a culpa é do treinador, a culpa é do departamento médico, a culpa é da data FIFA, a culpa é porque o time teve problema aqui, teve problema ali. Se não tiver o foco, o comportamento, a determinação, o dia a dia, o trabalho, mostrou que durante a temporada alguns jogadores relaxaram um pouco, vivendo muito dos resultados passados, do prestígio, vivendo muito das glórias, que foram muitas, merecidamente, tem que comemorar e tem que ter orgulho de estar na história do Flamengo. Eu parabenizo demais esse grupo vencedor, mas alguns atletas, né, fisicamente ficaram a desejar, na hora de uma conduta mais profissional, de trabalho, de treinamento, de tratamento e de foco nas competições, não foi da mesma forma, não foi da mesma intensidade. E rapidamente o Davi Luiz detectou isso, chegando, né, a 2 meses, 3 meses. E deu uma chamada tanto via imprensa, mas principalmente lá no elenco, cobrando e falando, né? Aquilo que a gente vem falando. O treinador é fundamental, é importante, ele é o gestor, ele encontrar e tirar o melhor dos atletas, mas se os atletas também não tiverem a mesma intensidade, determinação e foco no trabalho, não acontece. Se o jogador não quiser, não vai, João. E eu fui atleta e trabalhei em comissão técnica. O principal é o jogador estar compenetrado. O Abel Ferreira falou isso para ganhar a Libertadores. Eu tinha um plano, desenhei, passei para meus atletas e eles aceitaram e cumpriram. Ah, aconteceram detalhes no jogo, sim, mas se o jogador não entender o que o treinador quer e não cumprir, não se dedicar profissionalmente na sua carreira, as coisas, quando tem que acontecer, ela não vem, né? A bola bate na trave e não entra. E o Davi Luiz foi muito feliz em tudo que ele falou. E isso soou bem com a diretoria gostou, né? Porque independente do treinador que vai vir, esse grupo vitorioso demais tem que se dedicar e tem que focar no momento. O que passou, tá bonito, tá na história. Mas os outros clubes estão se preparando para jogar contra o Flamengo. E o Flamengo foi para algumas decisões não bem preparado. Mauro Naves, o Davi Luiz, que nós falamos tanto aqui daquela novela, da contratação, vem, não vem, demorou um pouco, chegou, jogou pouco tempo, diga-se de passagem, há uma expectativa para o Davi grande no ano que vem, ele vai se impondo como uma nova liderança e uma liderança importante aí no vestiário do Flamengo. Não, com certeza, você vê que realmente contribuiu pouco, né? Se machucou, enfim, da forma que ele veio, jogou poucos minutos, poucos jogos decisivo, mas ele está lá final de agosto para setembro, tararau. Ele estreou na semi da Libertadores. Dia 22 de setembro ele estreou. Então, setembro, mas já estava antes, treinando e tal. Então ele teve assim 2 meses e tal. Chegou no final de agosto ali. Quase 3 meses para observar o ambiente. E o que me parece é que o que ele falou lá dentro, muitos profissionais concordaram que estava havendo um certo relaxamento na preparação do grupo. Talvez muito respaldado na história de 2019, como disse o Zinho aí, passou, está na história, mas não vamos ganhar tudo só porque nós fomos muito bons lá. E esse relaxamento, aí a gente precisa saber, se passou um pouco pelo comportamento do Renato, de não querer cobrar tanto. Com certeza isso não aconteceu com o Jorge Jesus, e talvez por isso, porque talento os jogadores têm, as cobranças dele ali diárias, etc., fizeram com que todos estivessem entregando 100%. E o elenco desse entregando 100%, com o talento que tem, deu no que deu em 2019. Aí você já se acha, não, vai dar para chegar, vai dar, não sei o quê, a gente é melhor e tal. Se passou esse tipo de ambiente, e deve ter passado, porque o Davi não precisava se expor agora de chegar só 2 meses, esperar um pouco mais, tal, no ano que vem. Não. Ele veio para comandar, ele tem experiência para isso e certamente já constatou que alguma coisa não está andando bem na forma de preparação, né? Que talento o grupo tem. E aí ele abriu a boca. Me parece que, claro, ele também é muito experiente, inteligente e tal, ele não chegou lá apontando o dedo. Falou de uma maneira educada. Não, educada, não ficou... você não está treinando direito. Mas falou firme. Falou firme e passou o recado, e aquele lá que sabe que não estava legal, que o ano não foi legal, veste a carapuça. Com certeza. E aí, com isso, ele vai assumindo já
um papel de liderança. O time tem muitos líderes, né? Sim. Muita gente experiente, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Diego, enfim. Mas esses líderes sucumbiram após a saída de Jorge Jesus também. Eles entram nessa queda de rendimento. Porque, Diego de repente, Ribas, Diego faltou alguém para Alves. cobrá-los mais, né? Não sei como é que era com o Rogério, como é que era com o Domi, com o Renato, mas enfim, o Davi em 2 meses falou, opa, esse time aqui dá para chegar, não é ganhar é do jogo. Você Dá para disputar sempre tudo? Não, disputar sempre, mas, e com outro tipo de vontade, né? Eu acho que é isso que ele percebeu, inclusive na final contra o Palmeiras, vendo que do lado de lá tinha um time que talvez não, né? Todo mundo considera tecnicamente até inferior, mas que no foco, no trabalho, na vontade, né? É isso, Mauro, eu concordo. Eu e o Zinho estávamos lá no Estádio Centenário e você esteve acompanhando a transmissão, todo mundo. Ficou muito claro, até antes do jogo, a diferença de mobilização do Palmeiras e do Flamengo, do Abel Ferreira e do Renato Gaúcho. As declarações de um lado e as declarações do outro. Um fato que me chamou muita atenção, a entrevista coletiva na véspera do jogo. Você vendo a postura de Abel Ferreira e de Felipe Melo e de Everton Ribeiro e Renato Gaúcho, era algo completamente diferente. O Palmeiras já estava vencendo ali. Dali, Mengo, pra cima deles, Flamengo.